Reunião de Donald Trump com militares de alta patente e o ministro da Guerra foi cercada de sigilo e expectativa. No Salão Oval da Casa Branca, comandantes e almirantes receberam um recado. Políticas woke estão absolutamente vetadas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Nós vamos aos destaques com o correspondente internacional Ivan Kleber, que vai trazer aqui todas as informações para a gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde, da revista UES. Isso mesmo, Peter Hegseth, que é o secretário de Guerra dos Estados Unidos, e o presidente americano Donald Trump fizeram um discurso importantíssimo para vários, melhor dizendo, centenas de generais americanos que estiveram na base lá no estado da Virgínia. Olha, quem roubou a cena, digamos assim, quem fez o discurso mais emblemático, talvez não tenha sido o presidente americano, tá, Geisiane? Foi o Peter Hegseth, que está aí, que a nossa direção gentilmente coloca as imagens na tela. Ele trouxe vários pontos e a gente vai abordar eles aqui, mas o principal deles é o fim da assim chamada agenda woke no exército americano. Não terão mais cotas, tudo será baseado no mérito, também o fim da questão de diversidade, igualdade e inclusão, né? O DEI, que era o departamento justamente mais focado nessa questão woke. Os Estados Unidos estão abandonando no seu exército várias políticas que foram implementadas, principalmente de 2015 para cá, do governo Obama. Muita gente atribui algumas políticas recentes ao Biden, mas na verdade foi Obama quem começou toda essa agenda woke dentro do exército. E alguns pontos que a gente precisa destacar aqui. O Peter Hegseth, inclusive, citou trechos da Bíblia para os militares e também apontou o dedo em algumas feridas. Ele começou o discurso dizendo: estou diante de senhores, de pessoas que optaram por estar aqui, né? Lembrando que ninguém está forçado ali no exército americano, ainda mais ocupando o cargo que ocupam. São generais de 2, 3, 4 estrelas ali. Ele foi desde a questão do uniforme, Geisiane, que o uniforme deve estar bem apresentado, limpo, representando, né, as Forças Armadas. A questão da barba, Geisiane, a partir de agora não tem mais essa de deixar a barba crescer. A barba tem que estar aparada, cabelo comprido também não se fala. Então, pontos assim, detalhes pequenos, mas importantes, que ele abordou para as Forças Armadas. E mais, questão do condicionamento físico. Ele disse que um general não pode se apresentar de maneira fora de forma, né? Ele até disse: generais gordos diante das tropas, isso não condiz com o exército americano. Ele foi além: precisamos nos preparar para a guerra e precisamos nos preparar para vencer a guerra. Ele lembrou que essas políticas que estão sendo adotadas não visa impedir que as mulheres participem do exército, mas que na base do senso comum, né, do bom senso, melhor dizendo, os padrões agora serão mais elevados. Então, mesmo para as mulheres que queiram participar do corpo de fuzileiros navais, enfim, não será um problema, mas elas precisam aí elevar os estándares, né? Também teve uma brincadeira que ele fez, que os militares precisam todo dia realizar exercícios físicos e que não vale yoga ou apenas um alongamento. Então, o exército americano, Geisiane, está passando aí por uma revisão completa, não tanto do seu equipamento militar, que é o mais avançado do mundo. Os Estados Unidos têm a tecnologia militar mais avançada do mundo, isso ninguém contesta, mas justamente a questão do treinamento, preparação física. Ele mesmo, Peter Hegseth, disse que vai se colocar ali também para fazer testes físicos, que ele quer dar o exemplo, que ele precisa ser o primeiro a dar o exemplo aos generais, e que se ele não tiver apto, então ele não pode ser o secretário de guerra dos Estados Unidos. Mas a principal mensagem, de fato, que sai ali da declaração do Peter Hegseth é que acabou a brincadeira nos Estados Unidos, toda aquela agenda de identitarismo. E teve uma frase que está repercutindo, Geisiane: ele não quer mais saber de homens com vestido no exército americano. E que se alguém não concordar com as políticas, né, dos homens com vestido, então que, por favor, procurem outro trabalho. Ele foi curto e grosso, não mandou recado, é essa a determinação. Sobre a questão dos uniformes bem limpos, enfim,
respeitando as mais altas tradições do exército americano. Isso tem um pouco do Donald Trump, que desde o tempo, né, que ele administrava mais ali diariamente os hotéis, os funcionários sempre diziam que o Donald Trump gostava de ver os funcionários ali impecáveis, com uniforme em dia, barbinha feita, tudo. Isso está sendo reimplementado no exército americano. Donald Trump discursou logo em seguida ao secretário de guerra e ele começou falando da questão do Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se ele assistiu o nosso jornal ontem, Geisiane, porque a gente comentou disso, né? Mas ele falou que pelo acordo que ele está costurando entre o Israel e o Hamas, ele mereceria sim um Prêmio Nobel da Paz, além de questões que ele conseguiu resolver em outras partes do mundo, mas ele acredita que esse prêmio não será dado a ele, que algum escritor que escreveu um livro sobre o Trump pode ser que ganhe o Prêmio Nobel, mas que não vão dar para ele, e que isso será um insulto à América. Agora, Donald Trump também enviou um recado para a Venezuela nesse discurso. Ele disse que as operações militares no Caribe já estão surtindo efeitos, o número de barcos ali que atravessam o oceano, não é, em direção aos Estados Unidos diminuiu consideravelmente, inclusive barcos pesqueiros agora estão evitando as águas ali do Caribe para não ser confundido com nenhum barco de traficante, mas atenção, ele disse que o trabalho ainda não começou, que eles estão no início dos trabalhos. Voltando um pouco antes desse discurso que ele fez, Geisiane, antes de embarcar ali no helicóptero em direção a essa base onde ele fez esse discurso, ele disse até que existe a possibilidade, sim, de que uma vez um mar do Caribe, digamos assim, controlado, sem os barcos ali atravessando, da possibilidade de atacar os cartéis em solo venezuelano. Isso foi uma frase rápida que ele disse, ele não preparou todo um discurso para dizer isso, mas a declaração foi feita ali minutos antes de embarcar no helicóptero em direção à base. Os discursos, então, tanto de Peter Hegseth quanto do Donald Trump foram muito importantes. Eu acredito que foi uma opção do presidente americano Trump deixar a parte mais técnica e mais importante, digamos assim, do dia a dia dos militares para o secretário de guerra, o Peter Hegseth, assim afirmando, obviamente, a posição que ele ocupa ali dentro das Forças Armadas, e o Donald Trump fez um discurso um pouco mais político em relação ao Peter Hegseth, que hoje é quem está ocupando as primeiras páginas, enfim, referentes a esse assunto, Geisiane. A era woke chegou ao fim no exército americano. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.